E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos com o podcast de hoje para a gente falar de Libertadores, para a gente falar de classificados e eliminados. Infelizmente, duas equipes brasileiras ficaram pelo caminho, né? Quis o destino. Obviamente que contando com a campanha na fase de grupos e tudo mais, tivemos dois duelos brasileiros e dois ficaram pelo caminho. Um de forma, uma classificação um pouco mais tranquila, a do Atlético Mineiro, no tempo normal, 2-0. Teve um início tenso, né, com o Hulk perdendo pênalti, de repente o torcedorzinho lá na arquibancada, sentado no sofá de casa, bebendo uma gelada no bar, tenha se recordado de uma Libertadores 2021, né? Que o Atlético encarou o Palmeiras, o Hulk perdeu uma penalidade e naquele embate, em virtude de combinações de resultados e regulamentos, o Palmeiras acabou avançando na Libertadores, né? E o Galo ficou pelo caminho, mas seguiu fazendo história nas competições nacionais. Talvez tenha passado um filme pela cabeça, mas o Fluminense não quis jogo. O Fluminense não quis jogo. O Galo, contando com a estrela do Daverson, que já fez gol de título para o Palmeiras, venceu no tempo regulamentar, classificado. E na outra partida, contextos mais dramáticos. Contextos muito dramáticos. Botafogo eliminou o São Paulo no Morumbis na disputa de penalidades. Né? Essa equipe do São Paulo, essa equipe tricolor, que é uma equipe que costuma ser casca grossa quando a gente fala em disputa de penalidades. Tem um goleiro que é pegador de pênalti, os jogadores têm a sua frieza e o seu protagonismo quando o assunto é penalidades. Dessa vez não deu. Dessa vez não... É aquela coisa que eu falo, gente. Eu sempre falo isso, né? Sempre falo isso. Quando você fica jogando no limite, tem dois resultados possíveis, né? Tem dois resultados, é óbvio, né? Só tem dois resultados possíveis. A consagração, mas também tem a eliminação. Quando você fica sempre flertando com o perigo, o tempo inteiro, né? Você fica flertando com o perigo, né? Contando com alguma mística, com alguma superstição, é aí é que mora o perigo, né? É aí que é o ninho da cobra. Porque às vezes você acha que você tá lá, camuflado, tá avançando, tá eliminando rivais, tá se fortalecendo, mas essa pressão, essa panela de pressão, uma hora estoura, né? Uma hora você sente a pressão. Quem se recorda, quem torcedor do Palmeiras deve se recordar melhor do que ninguém, melhor do que eu. Teve um período que o Veiga não errava pênalti. Tinha um período que o Veiga simplesmente não errava, ele era o melhor cobrador de pênalti do planeta, né? O Veiga não perdia pênalti. E de repente, num jogo de mata-mata, ele vai lá e perde o pênalti e o Palmeiras é eliminado. Justamente contra este São Paulo, né? Este São Paulo não, mas muitos jogadores remanescentes ainda neste São Paulo. Então, quando você vai sempre jogando no limite, sempre contando com o protagonismo de alguns personagens, com a mística, com alguma superstição, muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. Mas quando dá errado, por isso que a gente sempre fala assim, é legal você ter essa mística, é legal você ter essa os jargões, né? Pô, sempre no jeito, sempre no sofrimento. É legal você ter esses jargões, mas esses jargões, eles têm que durar por pouco tempo. Ele tem que ter data de validade, né? Porque o trabalho está acontecendo, o trabalho está sendo consolidado, para quê? Para que a gente não passe mais por situações como essas. E o Botafogo, que não tem nada com isso, que foi se fortalecendo ao longo dos últimos anos, né? Passou por maus bocados, virou SAF, tem um dono falastrão, gosta de falar mesmo, né? Fala muita bobagem, como tanta gente no mundo do futebol. Aliás, eu acho que todos no mundo do futebol só falam bobagem, né? E o John Textor é mais um personagem que fala muita bobagem. Então, ele não é exclusivo, ele não é o único, né? Foi se fortalecendo com a bênção de John Textor, fazendo grandes contratações, investindo no futebol, investindo em treinador, e hoje está aí. E hoje está aí, em busca da América. Eliminou um tricampeão de Libertadores,
atual campeão da Copa do Brasil, eliminou esta equipe na casa deles, em São Paulo, no estádio do Morumbis. Resultado pouco para você? É um resultado gigantesco, porque uma coisa é a gente olhar para o Flamengo e falar de Peñarol. Ah, mas ali é um pentacampeão. Sim, é um pentacampeão, mas qual foi o último grande momento de destaque do Peñarol? Você consegue se recordar? Ah, mas se a gente falar de Libertadores, o São Paulo não tem tido destaque. Não tem tido, mas é o atual campeão da Copa do Brasil. Isso aqui foi um duelo caseiro. Eu não tô falando de... Agora a gente pode até sair um pouco do... Ah, mas a Libertadores tem uma mística diferente. Tem tudo isso, mas assim, aqui foi um duelo caseiro, não? Foi um duelo caseiro. São Paulo teve que ir no Rio e agora recebeu o Botafogo. Foi um duelo caseiro. Foi um duelo nacional. É uma disputa de duas equipes brasileiras. Tem toda uma mística, tem todo, né? Tem todo um clima, uma ambientação diferente. Teve o lance do dirigível, né? O torcedor pegou ali, não sei se foi o torcedor ou se foi alguém da equipe, pegou ali o dirigível para fazer uma homenagem. O negócio acabou caindo ali. Tem o pessoal ali na onde caiu o dirigível, tá sem luz até agora, né? Na região de Osasco, aqui em São Paulo. Então você vê, tem todo um negócio diferente, né? Tem toda uma pegada diferente a Libertadores, mas ainda assim um duelo nacional. Então você vai falar assim, pô, o Botafogo caminhava, trilhava rumo ao título ano passado e não ganhou. O São Paulo conquistou a Copa do Brasil, um título inédito. Hoje o torcedor são paulino pode dizer que é campeão de tudo, junto com o torcedor colorado. É pouca coisa? Você acha que é pouca coisa? Enfrentou uma equipe gigante. E que nos mata-matas e que nas disputas de penalidades vinha se mostrando uma equipe cascuda. Uma equipe casca grossa e difícil de ser batido, como é a equipe do Corinthians, por exemplo. Então foi uma classificação heróica, na minha opinião. Jogou bola, sofreu, teve seus erros, tudo isso. A gente sempre considera todos os pontos, mas soube jogar o jogo e nos momentos decisivos os protagonistas apareceram. A gente vem falando do Flamengo muito, né? Uma equipe que carece de protagonistas. Muitas estrelas, mas poucos protagonistas. E no Botafogo, muitas estrelas e muitos protagonistas. O protagonismo ele é dividido e eles se revezam. E o resultado está aí. O resultado, a classificação, ela é consequência. A gente vai falar rapidamente do jogo, porque eu acho que teve um lance derradeiro. Na minha opinião, o lance da confusão no final do jogo foi o lance derradeiro. Foi o momento da eliminação do São Paulo. Foi o momento da eliminação do São Paulo. Vamos lá, vamos com a agenda do dia, sem mais delongas. Aqui, né? Tivemos 2 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu do Criciúma. A gente vai trazer uma aspas do Renato aqui. Ficou pistola, Renato Portaluppi. Ficou pistola. Né? Traz o Guardiola aí, né? Que eu quero ver. Renato Gaúcho ficou bravo, né? O jogo foi em Porto Alegre. Uma derrota que não suaviza a situação do Grêmio. Mas tranquiliza um pouco o torcedor do Criciúma. Bragantino 2, Internacional 2, partida de muitos gols, né? Muitas oportunidades, muitos lances criados, de muito calor. Vamos pegar aqui, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro rapidamente, só para a gente ver. Aqui o Grêmio e o Criciúma, né? Com o resultado, com a vitória fora de casa, o Criciúma acabou ultrapassando o Grêmio, chega aos 32 pontos. Estão chegando lá, né? Estão chegando lá, tá balizando, né? Agora tá começando a balizar, ó, 27 jogos, tá todo mundo chegando nessa marca. O Atlético Paranaense ainda tem muitas partidas a serem jogadas, mas o Criciúma finalmente igualou, né? O Criciúma, em dado momento, tinha 3 jogos a menos, era uma loucura. O Grêmio tá chegando lá, o Bragantino tem 27 jogos, o Internacional tem um jogo ainda, pode melhorar sua situação de tabela. A situação do Internacional pode melhorar muito, de repente, com uma vitória, chegando a 45 pontos, né? Quem sabe? O torcedor tem que sonhar, né? A gente falou sobre isso, foi a pauta de ontem. O torcedor tem que sonhar. Vamos com o Botafogo? Bom, Libertadores aqui, a gente já passou pelos... Voltando para os resultados. 2-0 Galo.
1-1, São Paulo e Botafogo. O Botafogo superou o São Paulo com 5-4 na disputa de penalidades. Vamos às notícias do dia e a gente vai falando do jogo. Será? O que a gente faz aqui, hein? Pensando o que a gente faz aqui. Bom, vamos lá. Por que abriu a Sul-Americana aqui, né? Deixa eu voltar para a agenda. Vamos lá. Vamos lá. Bom, tem uma prévia do que foram as partidas, né? Aqui um jogo de uma equipe que quis jogo e de uma outra que quis só se defender. Aqui ficou evidente a diferença técnica das duas equipes. Ficou evidente que existe muito trabalho a ser feito para o Mano Menezes. Muito, muito. Não só na questão dele do treinamento, do dia a dia, de ter tempo de trabalho, mas principalmente no repertório. No repertório. O Mano Menezes é um cara que ficou conhecido ao longo dos últimos anos por ser um treinador mais retranqueiro, né? E ele muitas vezes rebateu, ficou bravo com esses rótulos, né? E o fato é que esse jogo ele tentou disputar com o Atlético Mineiro com o regulamento embaixo do braço. É válido, né? É válido. Eu sempre falo aqui, pô, você tem que ter, o treinador ele tem que ter repertório, ele tem que ter um entendimento de que existem jogos e jogos. E é uma crítica que eu faço ao Rogério Ceni, a Juan Pablo Vojvoda, de que, cara, renegar a bola em algumas partidas não é demérito. Isso te deixa mais longe da vitória, obviamente. Isso te deixa, mas são jogos e jogos. E cabe ao treinador entender qual é o jogo que está rolando e como ele tem que modular e mudar a partida. E tentar mudar a partida. O Fluminense entrou com essa estratégia. Essa que é a parada. Assim. O Fluminense entrou com essa estratégia e já no começo do jogo já ficou evidente que não ia funcionar. Ah, mas tem que saber sofrer. Soube sofrer? Soube sofrer. Pode até ter aprendido a sofrer, mas foi eliminado. Por isso que a gente fala assim, pô, jogar na retranca é apenas mais uma opção. É apenas mais uma opção. Só que quando você vê que a partida se desenha para contornos dramáticos, você tem que ter a capacidade de mudar. Ah, mas os caras estão na casa deles. Pô, você não treina? Pô, você não é treinador? Quanto tempo você está no mercado? O teu salário não é alto? Você não tem o currículo forte por causa disso? Então vai lá e muda o jogo, cara. Vai lá e faz. E do outro lado, uma equipe que vem crescendo. Já falei aqui, pô, na Copa do Brasil foi bem. Na Libertadores, já no jogo do Maracanã, tinha ido bem também. Aí a gente ficou naquela, olha, o Galo nas Copas está se fortalecendo. É uma equipe que cada vez mais, você vai ficando cada vez mais interessante de assistir essa equipe do Galo. Eles estão se fortalecendo, a confiança está subindo, aquela confusão entre Hulk e Scarpa, eu até falei aqui, para mim, coisa de jogo, é claro que às vezes muitas vezes o jogador fala só para, né? Ah, não, coisa de jogo, fica aqui dentro, né? É normal. Não é normal, mas para mim me mostrou que é uma equipe que tem dois protagonistas e dois caras com fome de vitória e fome de classificação e fome de título. Aquilo lá para mim mostrou isso. E cada vez mais a gente vê uma equipe do Galo se fortalecendo, se consolidando e mostrando um futebol interessantíssimo. No Campeonato Brasileiro é outra história. Porque ficou evidente que o foco serão as Copas. E pode se dedicar às Copas. A classificação do Campeonato Brasileiro te permite. É diferente do Corinthians, por exemplo. E ao Fluminense, o atual campeão da América, resta apenas o Campeonato Brasileiro. Melhor assim. Eu acho melhor assim. Já desde a primeira fase eu já achava melhor o Fluminense abrir mão da Libertadores. Pô, mas nós somos os atuais campeões. Nós temos que cair de forma honrosa. Sim, você tem que competir. Você tem que participar e competir. Só que você tem que priorizar uma competição. O Thiago Silva vai jogar Campeonato Brasileiro e ponto final. Ele jogou o quê? Jogou mais uma partida de Libertadores. É legal? É muito legal. Mas qual que é o custo que te traz isso?
Qual que é o momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro? Vamos passar de novo. Tá aqui, ó. Tá abaixo do Corinthians. Eu já tinha falado sobre isso, ó, no primeiro semestre, ainda com o Diniz eu tinha falado sobre isso. É melhor abrir mão da Libertadores. Repetir a campanha que o Fortaleza fez quando ficou na lanterna por várias e quase o primeiro turno inteiro é praticamente impossível. E a gente está vendo o resultado aí. Então, antes tarde do que nunca. Agora, o foco acontece. Pode ter sido tarde, né? Esse que é o problema. Pode ter sido tarde. Essa empreitada, essa aventura, ela sempre te custa. E é diferente, por exemplo, do Corinthians, que você viu a gente vê uma melhora significativa no futebol do Corinthians. Não só no futebol, na bola jogada, mas na confiança dos atletas. Não que o Fluminense não tenha, os atletas não tenham confiança, a confiança está no alto, mas o futebol está devendo. O bom momento que viveu o Fluminense com a chegada do Mano não foi com bom futebol. Foi na resiliência, foi na garra, foi na retranca, foi no saber sofrer. Mas como eu falei, repito, o saber sofrer tem um limite. E a partir de um dado momento, cabe ao treinador olhar e falar, gente, isso aqui não está funcionando. Nós vamos ser massacrados. E foi assim que aconteceu. A vitória, a classificação, foi apenas consequência de uma equipe que quis jogo, que quis vencer, que quis classificar, e de uma outra que só jogou pelo resultado, pelo regulamento. Não é nem pelo resultado, é pelo regulamento. Temos uma vantagem de um gol e nós vamos atrás disso. E tá aí. Né? E veio a eliminação. Você acha que o torcedor tá feliz? Então tá feliz. Eu tenho certeza que não tá feliz. Aliás, eu acho que o torcedor tá bem pá com o Mano Menezes. Com algumas escolhas, por alguns atletas, por algumas opções. E o Atlético, eu já falei e eu vou repetir, vai ficar cansativo. Olho no Galo. Né? Olho no Galo. Já falei isso algumas semanas atrás e vou seguir repetindo. Olho no Galo. Equipe interessantíssima da gente acompanhar, tá? Vamos seguir? São Paulo e Botafogo. Jogo foi lá e cá. Oportunidades para lá, oportunidades para cá. O Botafogo sai na frente. O São Paulo teve a chance de igualar. Falei do pênalti, né? O Hulk perdeu um pênalti lá. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o Mano achou que ia dar também, né? O Hulk perdeu um pênalti. E aí deve ter passado um filme, como eu falei, na abertura. E o Mano deve ter passado um filme também. Pô, ele perdeu um pênalti contra o Palmeiras também. Agora é nossa hora. E o Palmeiras se classificou com o regulamento, né? Esse é o nosso momento. E o Palmeiras sofreu um bocado. Esse é o nosso momento. Essa é a minha superstição. Se agarrou e afundou, né? Enfim. Botafogo saiu na frente. O Lucas teve uma chance de igualar, penalidade, acabou errando, chutou muito alto, né? Chutou muito alto. E a partida seguiu. E as oportunidades foram perdidas. Caleri, teve uma do Caleri que foi absurdo. Foi qualquer parada, né? Gol vazio, ele chutou por cima. Pegou de primeira, obviamente, cruzamento, mas passou por cima do gol. E aí veio de fato o gol do Caleri. Gol de centroavante. Gol típico de centroavante. Belíssimo gol. Igualdade. O São Paulo estava melhor já no final do jogo, hein? São Paulo estava melhor na partida. Nestor chutou de longe. Deu aquele calorzinho. Né? Porque a bola passou raspando. E o São Paulo melhor do jogo. E aí começou a confusão. Empurra de lá, é cartão daqui, é cartão de lá, é jogador expulso. Perdeu-se aí alguns bons minutos onde aquele calor, onde aquela adrenalina baixou. E o São Paulo perdeu o seu momento. Para mim, a eliminação do São Paulo foi aí. Esse negócio do Rafinha, né, de querer ser emocionado, de querer mostrar que é capitão, isso é legal. Mas eu já falei isso. Tem jogos e jogos. Contra o Palmeiras funciona. Tem jogos e jogos. E tem jogos que um cara como o Rafinha,
Ele tem que olhar e tem que ter um entendimento de que, cara, o momento do jogo é nosso. Agora é hora de se classificar com a bola rolando. Não é hora de confusão. Não é hora de bater boca. Não é hora de mostrar que eu sou capitão, que eu sou brigão, que eu sou valente, que eu tenho gogó, que eu sei gritar, que eu sei peitar, que eu tenho o olho esbugalhado, cabelinho bem feito. Não é hora de mostrar isso. Um cara experiente como o Rafinha deveria saber melhor do que eu que tem horas e horas para se fazer isso. E a eliminação do São Paulo, para mim, foi ali. Porque o São Paulo estava muito melhor na partida. Porque você tomar um gol, como o Botafogo tomou no final do jogo, dá um. Assim, é um balde de água fria. Que assim, você quebra o adversário mentalmente. O adversário fica desmoralizado. O Botafogo estava desmoralizado àquela altura. Estava descrente àquela altura. O Arthur Jorge estava sentado no banco achando que já estava classificado. Estava ali, tranquilo no banco, olhando a pranchetinha. Até saiu o gol. Aí dá aquela, quase cai da cadeira, dá aquela levantada. O negócio tá moendo aqui, gente. O negócio tá indo por água abaixo. Né? E aí começa a confusão. São Paulo poderia vencer no tempo normal? Eu não sei. Eu não sei se poderia vencer no tempo normal. Eu acho que sim. Porque que é uma injeção de adrenalina e de confiança que, cara, a gente já viu isso. Quem acompanha o futebol há muitos anos, como eu acompanho, sabe disso. É aquele momento da virada. É aquele momento de virar o jogo, vencer o jogo e esmagar o adversário. Na tua casa, ao lado do teu torcedor, que gritou absurdo, acendeu o sinalizador. Achei até que a partida ia ser paralisada. Já estava ficando pá com o torcedor. Mas aí foram os jogadores que protagonizaram, né, a queda, na minha opinião. A queda. Encabeçada pelo Rafinha. A gente fala, pô, jogador com tanto tempo de Europa, né? Cara mais tranquilo, mais profissional. Eu acho que assim, o torcedor, e a gente sempre cobra isso, o torcedor quer se ver representado dentro de campo. O torcedor quer se ver representado. Então, quando você vê um jogador como o Rafinha, né, peitar o adversário, o torcedor fica maluco. O torcedor gosta disso. Ele olha e fala, caraca, mano, esse é meu capitão. Agora tem jogos e jogos. Você ter experiência te traz esse conhecimento. De que, olha, nosso momento é o melhor. Deixa os caras sofrer. E a gente vai ganhar no tempo normal. Confusão. Deu tempo de baixar a bola. Jogadores expulsos. O Botafogo volta a ter o controle do jogo, a sua maneira, né, sem agredir tanto. O jogo vai para a disputa das penalidades e ali, cara, foi o momento que o Botafogo teve para botar a cabeça no lugar e falar, cara, vamos jogar nossa sorte lá. E ali nós vamos ver, a casa é de vocês. A festa continua, como diria a música de Silvio Santos. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ritmo é ritmo de festa. A casa é de vocês, a obrigação é de vocês. E o São Paulo, como diria Rômulo Mendonça, protagonizou um convite ao prazer. Um convite ao prazer. É logo de cara com o Caleri perdendo penalidade. Já deu aquele... Opa! Né? Vamos sonhar. Torcedor do Botafogo começou a sonhar, chegaram à igualdade, e depois o Nestor teve uma cobrança um tanto quanto questionável e o Botafogo se classifica, né? O Botafogo se classifica. E o Almada, cara, que jogador, que frieza do Almada, né? Pouca distância na cobrança de penalidade, ele chuta no ângulo, parecia que a bola ia para fora. Quando ele fica aquela meia distância ali, dá aquele chute, ele vai errar monumentalmente, ele acerta o ângulo. Sempre é jogador diferente, cara. Jogador de Copa do Mundo, né? Campeão do mundo. E ali, cara, seria injusto eu colocar apenas na conta do Rafinha. Mas eu cobro mais o Rafinha.
pela experiência de Europa que ele tem, por ser o tal do capitão, né? Eu cobro o Rafinha. Eu boto mais crédito no Rafinha, a eliminação, do que no Caleri. Que o Caleri chamou a responsabilidade, falou que a culpa foi dele. Eu culpo mais o Rafinha. Para mim, a parcela de culpa é maior do Rafinha do que do Caleri. De não ter o entendimento do jogo. É que nem a final da Libertadores do Santos e do Palmeiras. O título da América, do Palmeiras, para mim, caiu na conta do Cuca. Treinador experiente, campeão. Foi fazer aquela confusão ali para enrolar o relógio. Você tem que ter um entendimento do jogo, cara. Ainda mais o Cuca, né? Ainda mais o Cuca. Causou aquele rebuliço, aquela confusão. Foi expulso, foi lá para a arquibancada, foi para a galera. E logo na sequência o Palmeiras fez o gol. Então deu tempo dos jogadores colocarem a cabeça no lugar, né? Vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos se reequilibrar, se reconectar e buscar o título. Foi muito parecido, cara. Foi muito parecido. É aquela quebra de momento, né? Aquele anticlímax que você acha que tá te favorecendo, mas no calor do momento, você tem que ter um cara que é experiente, ele tem que deixar a emoção de lado, a adrenalina de lado e olhar, cara, este não é o momento. Este não é o momento de ser anticlímax. Que eu posso ser anticlímax dos caras. Mas uma coisa é os caras estar esmagando a gente, os caras estarem amassando a gente, ou causar uma confusão e dar um rebuliço para dar aquela acalmada, para os caras parar. Outra coisa é a gente estar melhor no jogo, ou o jogo estar equilibrado, e eu parar o jogo, fazer uma confusão, fazer uma fumaça para ver se eu desestabilizo os caras, mais ainda. Você dá tempo dos caras se recuperar. Dá tempo do Arthur Jorge conversar com a galera. Ó, gente, é isso que tem que ser feito. Se for pra penalidade, tá tranquilo. A gente sabe o que a gente treinou. Então vamos jogar o jogo. Quanto tempo falta? Falta tanto? Vamos jogar o jogo. Fiquem tranquilos. Os caras fizeram o gol. O problema é deles. A casa é deles. Né? O convite ao prazer é deles. Se quiserem dar o convite, é a hora do regozijo, né? Como diria Gil do Vigor. A gente vai regozijar. Né? É isso, vamos lá. Depois de 51 anos, o Botafogo retorna a uma semifinal de Libertadores. Volta a figurar entre as 4 melhores equipes do continente pela primeira vez desde 1973. Grande momento, tá? Há 51 anos, o Botafogo esteve na semifinal com outras 2 equipes, Cerro Porteño e Colo-Colo. Na época, o finalista era decidido por uma fase de grupos entre os 3 primeiros colocados da fase de grupos inicial. Era um formato bem diferente da Libertadores, né? Bem diferente aqui, ó. As imagens daquele período. Dos tempos áureos, né? Vamos lá, vamos com mais um aqui. Arthur Jorge. Não há vitória sem coragem. Vamos pegar aqui, ó. Vimos um Botafogo sendo fogo e conseguimos o que queríamos. Levamos a decisão para os pênaltis, tomamos um gol no final, que foi uma pena. Tivemos oportunidade para fazer mais gols, fizemos um apenas, mas tivemos frieza, serenidade e competência para sermos superiores e estarmos novamente, mais de 50 anos depois, em uma semifinal de uma competição internacional. Aí mais um português, hein? Mais um português se aventurando na Libertadores. Tivemos Jorge Jesus, Abel Ferreira e agora Arthur Jorge. Mais um, se vale a mística. Eu sempre falo aqui, torcedor, eu gosto de ir, e às vezes eu gosto de comprar o lado do torcedor, né? Eu vou com a galera. Eu gosto de ir com a torcida. Então, se vale a mística, vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Pô, Jorge Jesus no Flamengo, Abel Ferreira no Palmeiras, Arthur Jorge no Botafogo. Vou acreditar. Eu tô com o torcedor, né? Vai dar bom, nós vamos ganhar. Eu estou com a galera. Eu estou com a torcida. Tá aqui, né? Ficou bravo, né? Ficou bravo com uma pergunta feita pro Marlon Freitas.
Já temos mais de 10 meses dessa temporada e vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que ganhamos, do adversário que passamos e que estamos mais uma vez nas semifinais da Libertadores. Falem disso. Não faz sentido falar disso 10 meses depois daquilo que foi a temporada anterior. Desculpa, mas não faz sentido nenhum. Desculpas aceita, Arthur Jorge. Assim, não cabe a você pautar o trabalho da imprensa, né? Esse é o primeiro ponto. Não cabe a você, só porque você se classificou, você não é maior que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Então não cabe a você pautar o trabalho da imprensa. Mas, por que eu falei aceito despedir? Desculpa? Porque ele tem que blindar o atleta dele mesmo, né? Ele tem que blindar o atleta dele mesmo. As perguntas são naturais, gente. Mal intencionado. Não é mal intencionado. O cara vai. A pergunta ela é legítima. É uma contestação da realidade. Ou não? A gente vai ficar falando de fatos e fakes. A guerra de fatos e fakes. Não. Isso aqui é apenas uma pergunta honesta, na minha opinião. É uma pergunta muito honesta. Você falar da volta por cima, pô, se dá a oportunidade do atleta, fala, cara, passei por maus bocados mesmo, mas dei a volta por cima, o treinador acreditou e tô aqui, cara. Eu nunca fui perna de pau. Eu nunca fui mal intencionado. Nunca faltou vontade. Você dá a oportunidade do atleta se reconectar com o torcedor. Mas eu acho muito válido o Arthur Jorge, como treinador, blindar o atleta. Agora, né, não cabe ele, porque ele se classificou, achar que é maior que alguém e querer pautar o trabalho de alguém. Falem disso, falem daquilo. Não, o jornalista vai falar o que ele quer. Você não fala o que você quer, o jornalista vai falar o que ele quer. Se você não quiser responder uma pergunta, você não precisa responder uma pergunta, né? Então não cabe a você essa atitude soberba que eu não gosto de muitos treinadores. E espero que o Arthur Jorge não siga por esse caminho como fizeram tantos outros portugueses. Né? De achar que sabe mais, de querer ser soberbo e de achar que só porque eu avancei na Libertadores. Você não ganhou o título ainda, né? Tem cara que tem marra, mas tem título, né? Tem treinador que é muito marrento, que é muito soberbo, mas é bicampeão da América, pelo menos. Então a gente critica, mas, pô, né? O que o cara conquistou também, se isso não subir a cabeça dele, é brincadeira. O cara fez por merecer. Aqui no Brasil você tá ainda se firmando. Você não firmou nada ainda, né? Mas como eu falei, gosto da atitude, porque o trabalho dele é blindar o atleta mesmo. O trabalho dele é blindar o atleta mesmo. Ele tem que blindar. Esta história, a história está passada, ultrapassada. Não, nada está ultrapassado, né? Você não acabou de falar que depois de mais de 50 anos voltou à semifinal da Libertadores? Para que você falou isso, então? Tá aqui, ó. É só a gente pegar aqui, tá? Em algumas aspas aqui, depois de 50, aqui, ó. Mais de 50 anos depois. Isso aqui tá ultrapassado, então, né? Você acabou de entrar num paradoxo no seu argumento. Mais de 50 anos depois. Não, isso aqui então é ultrapassado, né? Isso aqui não tem que ser mencionado, né? Ou não? Ou eu tô ficando doido? Tô ficando maluco? Ou eu que não tô entendendo a coisa? Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipe mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que hoje é a realidade deste Botafogo. É uma equipe comprometida, séria, sempre a dar o limite. E é isso que nós temos que ter. Mas gostei da atitude, como eu falei. Fica crítica aqui, obviamente, mas ele tem que blindar o atleta mesmo. É a obrigação dele como treinador. Vou blindar o atleta. Faço o que posso para dar confiança. Dou tempo de jogo, dou oportunidade, converso com o cara. E o resto é ele que faz. E se precisar blindar, eu vou blindar também. Acho que cabe ao treinador esse trabalho. Nesse sentido, eu acho do caramba, né? Nesse sentido, eu acho do caramba. Vambora, vamos com a premiação. Botafogo ultrapassa 52 milhões de reais em premiações na Libertadores. Em premiação na Libertadores. Um Pix muito bem-vindo, né? Investimentos altos foram feitos. E este Pix será muito bem-vindo. Muito, mas vai ajudar a pagar o bicho da galera, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, sobre São Paulo, Caleri falou sobre a eliminação, disse que é o responsável. Desperdiçou uma penalidade, fez o gol do empate. Antes do gol do empate, teve uma oportunidade aqui, ó.
Nesse cantinho aqui, ó. Ele tava aqui dentro da pequena área, ele chutou por cima do gol. É, acontece, cara, acontece. É uma tristeza enorme. Eu sou o responsável pela eliminação do São Paulo. Tem que ser homem também para falar. Um pênalti que eu não perco tem muito tempo, mas hoje não esteve do meu lado e ficamos de fora. Tem a sua responsabilidade, porque obviamente perdeu 61.329 pessoas no Morumbi, cara. Na verdade, não tem muito o que falar. Eu, como um dos capitães, assumo total responsabilidade do jogo. Peço desculpas a meus companheiros e a todos que vieram hoje. A desilusão deles é a mesma que a minha. Gostei da atitude. Como ele falou, ele é um dos capitães. Tem que chamar a responsa. Ele é um dos responsáveis, com certeza. Com a bola rolando, perdeu o gol. Perdeu o gol na disputa de penalidades. Mas eu acredito a culpa maior no Rafinha. Ah, mas ele não teve chance de gol. Não, ele causou o tumulto que foi o anticlímax do jogo. Para mim, ele causou o tumulto que foi anticlímax do jogo. Por isso que eu falei, o Caleri tem a sua culpa, Nestor tem a sua culpa. Para mim, a culpa maior é do Rafinha. Para mim, ele foi o estopim. Ah, mas o jogador do Botafogo lá, peço perdão até porque eu não tomei nota aqui, né? Ah, mas o jogador ali deu uma empurradinha ali no Zubeldia e tal. Importa, mano. Deixa o cara empurrar. O Zubeldia não fez nada. O Zubeldia só falou pra ele, pô, amigo, o que foi, cara? Eu tô só te abraçando. O Zubeldia deu uma provocadinha ali, né? Eu falei, que é isso, cara? Que destempero é esse? Aí já vai o Rafinha, todo xerifão. Que você quer sair daí? O treinador. Aí causou a confusão, né? E deu no que deu. Por isso que eu falo. Teve a sua parcela de responsabilidade? Foi um dos protagonistas da eliminação? Sem dúvida. Mas o grande protagonista para mim, Rafinha. Né? Talvez poucas pessoas vão falar sobre isso. Mas para mim, Rafinha foi o principal protagonista da eliminação. Ah, mas você consegue cravar que o São Paulo ia se classificar? Eu sei que o São Paulo ia amassar naquele finalzinho de jogo, o Botafogo ia chegar desmoralizado nas penalidades. Amassar é forte. Mas eu sei que o São Paulo ia dar mais uns sustos, porque estava com a adrenalina no alto, estava confiante. Ia acreditar que dava para buscar o resultado no final. Então ia dar um susto aqui, um susto ali, o Botafogo ia chegar meio assustado. Caramba, tô assustado aqui. Ia chegar com outro contexto, com certeza. Dizer que vai classificar, eu não sou Nostradamus, né? Eu não posso prever o futuro. Eu não posso prever uma realidade alternativa. Mas que seria um outro jogo, seria. Vamos lá, aqui o Atlético Mineiro vai da tormenta à glória. Aqui o artigo por Laura Rezende, da tormenta à glória. Sofreu bastante no Rio, acabou perdendo, perdeu oportunidades. O Hulk perde um gol, uma penalidade no início do jogo. No início do jogo não, mas teve quando o placar ainda era 0-0. O Hulk perde uma oportunidade. Passa aquele filme não só para o Hulk, mas para o torcedor. E aí contou com um talismã, né? Um talismã, um jogador que já deu um título de Libertadores pro Palmeiras contra o Flamengo, né? Ele vai lá, faz os 2 gols do jogo. Mas também que perdeu de gol Paulinho é brincadeira, hein? Um dos protagonistas não foi protagonista. Para isso que você tem que ter banco. Para isso que você tem que ter banco. Entrou ali num acaso do destino. Né? Tá reserva ali, pô, foi meio ao acaso. Não sei se foi meio ao acaso. Eu sei que se o Paulinho não fez, não estava numa grande noite, não estava na noite protagonista, o Daverson, que só queria o espaço dele, que só queria ser feliz, foi lá e fez. E do jogo não vou falar muito mais, já falamos muito do jogo, né? Deixa eu acelerar aqui, passamos já, estamos chegando a 40 minutos, só para a gente falar de Renato, né? Renato Portaluppi, ficou bravo. E tem as aspas aqui, põe o Guardiola aqui, né? Põe o Guardiola. Não sei quem é bom para vocês. Na minha opinião, o melhor técnico do mundo é o Guardiola. Deixa eu parar agora. Deixa eu rodando aqui o Renato. Né? Coletivo acho que é de boa. Você vê o time dele de mais de 1 bilhão. Aqui foi irônico, tá, gente?
Tem um time de mais de 1 bilhão e ele diz que é o melhor técnico do mundo. Eu acho que é verdade, na opinião dele, o melhor técnico é o Guardiola mesmo. Mas tem à disposição também um timaço, né? Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com 3, 4 meses de trabalho ele seja questionado. Põe o Guardiola aqui, mas com o grupo que é muito bom, com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora. Pego algumas malas para botar minhas medalhas e faixas que ganhei aqui. É fogo, é fogo. Eu já falei para vocês, sou um cara bem resolvido na vida em todos os sentidos. A hora que eu achar que estiver atrapalhando, vou ser o primeiro a pedir para ir embora. Pode ficar tranquilo, vou ser o primeiro. O torcedor, ele é paixão. Em todo lugar ele é assim. Quando tem um resultado, tem um resultado. Quando não tem, é queda, né? É queda. Tá aqui a cara dele. Ficou na bronca, né? Ficou na bronca. É difícil, difícil, momento difícil. Não tem jeito, você vai ser questionado. O torcedor vai pedir tua saída mesmo. Ele sabe melhor do que ninguém. Deixou o desabafo. E vamos pra agenda, vai. Com essa deixa, vamos pra agenda. Pô, você critica os outros treinadores e não critica o Renato. Não critica o Renato mesmo. Não critico o Renato mesmo. Você faz mal ao futebol ao não criticar o Renato. Não faz mal. Não vou criticar Renato Portaluppi. Não vou criticar Renato Gaúcho. Não dessa vez. Não dessa vez. Eu gosto muito das coletivas do Renato, né? Eu nunca neguei aqui. Gosto de um personagem, né? O treinador que agrega ao futebol você critica. Não, não, veja bem. Veja bem. A gente critica o que tem que ser criticado, né? O Renato falou alguma bobagem ali, né? Foi personagem, foi irônico, falou o que pensa, e é isso. Não tentou pautar o trabalho da imprensa, não disse como cada um tem que trabalhar. Ah, não falou do jogo. Não falou do jogo, tudo bem, pode não ter falado, mas pelo menos né? Ele é arrogante com as coisas dele. Ele é arrogante com as coisas dele. Ganhei título, é. Ah, arrogante. Então, ganhou um monte de título mesmo. Você quer que ele fale o quê? Ganhou um monte de título. Se ele não se vender também, ele tá perdido. Bom, Penharol e Flamengo. Flamengo decidindo tudo aqui diante do Penharol. Eu já falei sobre isso. Acho que o Flamengo tem tudo para passar com tranquilidade. Mas tem que jogar bola. O que o Tite vai aprontar? Eu não sei. Só sei que tem que jogar bola. E se jogar bola, vai passar de braçada. Vai passar de braçada. Racing, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Libertad, estreia do Diniz, hein? Acompanharemos de tudo um pouco e amanhã estaremos de volta para comentar as jornadas brasileiras, torcendo sempre para os brasileiros, né? Os rivais vão torcer contra, mas aqui a gente vai torcer para todo mundo. Encerro por hoje, muito obrigado, perdão pelo longo podcast, ótima quinta-feira para todo mundo. Você que está acompanhando até aqui, deixa aquela famosa moral. Valeu demais, um forte abraço, até amanhã. Beijo, tchau.